Esse é o título da nossa mensagem nesta noite. Um bom planejamento. Texto base, Lucas 14, do 28 ao 30. Vamos lá? Lucas 14, do 28 ao 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que a acabar? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Amém? Glória a Deus. Planejamento. Planejamento vem da palavra planejar. E o que é planejar? Planejar é dispor em uma determinada ordem medidas ou ações a serem realizadas em um respectivo tempo espacial ou cronológico. Tá? Então, logo, o que significa planejamento? O ato de prever ações a serem tomadas antes que aconteçam. Tá bom? Então, aqui em Lucas, nesse pequeno trecho, nós vemos Jesus fazendo uma parábola para ilustrar que todas as nossas atitudes, as nossas ações, elas têm que ser bem planejadas, que nós não podemos fazer nada, né, de qualquer maneira. Se nós observarmos um pouco mais acima do texto, ele está falando isso por causa das pessoas que deliberadamente, sem pensar, sem raciocinar, não, olha, eu vou te seguir, eu vou contigo, eu vou atrás de você, onde você for eu vou, e aí ele começa a fazer uma parábola, porque ele sabia que nem todos aqueles ali iam verdadeiramente segui-lo, não é? Por causa das condições. E aí ele começa a fazer essa ilustração para mostrar que qualquer atitude nossa, ela tem que ser planejada. Se Jesus estava ali pregando o reino dos céus, e o homem aparecia: olha, eu quero te seguir, mas eu preciso ver como eu vou verdadeiramente seguir o mestre. Então eu não posso falar uma coisa simplesmente por causa do meu ímpeto. Então Jesus estava alertando as pessoas que as pessoas precisam ter um bom planejamento, que as coisas não podiam ser de qualquer maneira ou da maneira que elas queriam que fosse. Então o que acontece, pessoal? No mundo de hoje, esse mundo que nós conhecemos, ele vive numa correria constante. E essa correria impulsiona as pessoas a buscarem o imediatismo, ou seja, querem tudo para ontem, né? E aí o que acontece? Os filhos de Deus estão indo nessa mesma onda de querer tudo para ontem. Só que há um adicional neste problema. Qual é o adicional? É que os filhos de Deus acham que podem fazer tudo pela fé, sem qualquer jeito, ou aliás, de qualquer jeito, né? Ou sem planejar. Esse é um grande problema. Essa é uma realidade que nós vivemos. Porque o povo cristão, eles querem acompanhar o mundo nessa correria. Eles acabam acompanhando o mundo nessa de querer tudo para ontem. É um imediatismo muito grande. Ainda mais com a chegada da mídia, com a chegada da internet, né? Então as coisas ficam tudo mais rápido. Depois que eu sofri o acidente, eu não precisei sair de casa para resolver nada. Resolvi tudo dentro de casa, graças à internet. Então esse imediatismo acaba nos levando a cometer erros, porque a gente passa a entender que a gente pode conseguir tudo para ontem, não é? Então o que acontece aí? A gente começa a pensar o quê? É pela fé, não, pela fé, pela fé. Então as coisas a serem feitas de qualquer jeito ou sem planejamento, nós não podemos incluir essa palavra pela fé. E Jesus, sabendo disso, tratou de orientar as multidões que o seguiam nesse sentido, contando essa parábola que nós acabamos de ver aí em Lucas 14, né? Ele deixou isso bem claro, gente. Qual de vós, querendo edificar uma torre,
não vai primeiro se assentar e calcular as despesas, para ver se tem com que acabar, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não tendo com que acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde terminar. Então eu quero, juntamente com você, analisar trechos das palavras de Jesus. Primeiro ponto que nós vamos analisar, está aí no começo dessa parábola. Pois qual de vós querendo? Só até aí, segura até aí. Lucas 14, 28. Qual de vós querendo? Então a primeira coisa que a gente observa é que não há problema em querer, sonhar ou desejar algo, tá? Não tem o menor problema nisso. Nós já falamos isso aqui inúmeras vezes. Não é pecado você querer, não é pecado você desejar, não é pecado você sonhar com alguma coisa, não é? E correr atrás para alcançar esta coisa. Porém a Bíblia, ao contrário do que muitas afirmações falam, né, e mostram por aí, ela nos incentiva a buscar aquilo que nós almejamos. A Bíblia não é contrária a isso. Isso não é pecado. Já vimos muitas pessoas colocando isso como pecado. A viver, não, irmão, não se preocupa com isso não, deixa a cada dia o seu mal. Incentivam as pessoas a viverem sem o menor planejamento. Incentiva as pessoas a buscar viver cada dia sem projeto, sem sonho, não é? Não querendo buscar uma melhora para a sua vida. Então, nada disso é pecado. Jesus deixou bem claro: qual de vós querendo? Eu posso querer, pastor? Pode. Todos nós podemos querer. Todos nós podemos almejar alguma coisa. Principalmente se este algo é para o nosso benefício, benefício da nossa família, e por aí vai. Então a gente começa observando que não há problema nenhum em querer, querido. Você quer chegar lá, você quer vencer, você quer melhorar, você quer crescer. Amém. Glória a Deus por isso. Agora nós precisamos saber como fazer isso. Como chegar lá. Não é isso? Nós observamos aí que planejamento é o ato de prever as ações a serem tomadas antes que aconteça. Eu quero algo. Este algo ainda não aconteceu na minha vida. Então eu vou planejar para que eu conquiste isso que eu quero. Porque eu não vou conseguir de qualquer maneira. Eu quero que você vá em Jó 22, 28. Jó 22, 28. A palavra nos ensina da seguinte forma: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Tá? Se você projeta alguma coisa, essa coisa te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Então, eu entendo com isso que não é pecado nenhum eu querer, eu almejar alguma coisa, desde que eu planeje de maneira tal que eu me saia bem mediante a este planejamento. Porque se eu planejar bem, a luz vai brilhar sobre os meus caminhos, ou seja, a luz vai brilhar sobre os meus projetos, porque é um projeto bem elaborado, foi uma coisa bem planejada, bem estruturada, não foi de qualquer maneira, não é? Eu quero que você vá aí também em Salmo 20, número 4. Salmo 24. Salmo 20, versículo 4. Conceda-te conforme o desejo do teu coração e cumpra todo o seu desígnio. Conceda-te conforme o desejo do teu coração. Conceda-te quem? Deus. O profeta está falando, o salmista está falando. Deus, conceda-te conforme o desejo do teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Então há problema em querer? Não. Há problema em desejar? Não. Não tem o menor problema com isso. Deus não tem o menor problema daquilo que você quer para a tua vida, desde que você saiba como alcançá-lo.
Tá bom? Vamos lá em Provérbios 16, 3. Provérbios 16, 3. Tudo que a gente planejar tem que ser alicerçado primeiramente em Cristo. Todos os meus projetos têm que passar pela aprovação de Deus. Então, se eu planejo alguma coisa, eu preciso colocar esse projeto diante do Senhor. Então, se eu coloco diante de Deus e eu aguardo a confirmação, a resposta de Deus, a providência de Deus, a capacitação vinda por Deus, eu vou chegar lá. Provérbios 16, 3 fala assim, olha, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Está vendo? Confia ao Senhor as tuas obras, confia a Ele os teus planos, confia a Ele os teus projetos, confia a Ele os teus sonhos, confia a Ele as coisas que você almeja para a tua vida, entrega na mão dEle, declara para Ele, e aí então os teus pensamentos serão estabelecidos. Deus, Ele vai pegar o teu projeto, Ele vai analisar o teu projeto e Ele vai abençoar o teu projeto. Louvado seja o nome do Senhor, porque primeiramente você está confiando em Deus para aquilo que você almeja para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus ele está dizendo, olha, qual de vós querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas? Então é o segundo ponto que nós vamos observar aí. Se assentar primeiro para calcular as despesas. Eu criei um projeto, eu estabeleci um alvo, eu oro e eu coloco este projeto diante do Senhor. Eu peço a bênção de Deus, a ajuda de Deus para esse projeto. Então agora eu preciso me assentar para calcular as despesas desse projeto, ou as maneiras de colocar esse objeto em prática, ou de que forma eu vou alcançar esse objetivo. Senhor, eu quero isso aqui, Senhor, e aí? Tá? O que o Senhor acha? Vai que eu sou contigo, meu filho, ok. Então vamos lá, vamos ver o que é necessário para que a gente possa botar esse projeto em prática. Então, se assentar para calcular as despesas. Aqui Jesus, ele está falando simplesmente de uma coisa: administração. Saber administrar aquilo que você vai colocar em prática. Uma pergunta bem básica: quantos de nós somos do tipo em que sentamos e calculamos as nossas entradas e saídas? Ou seja, aquilo que eu ganho e aquilo que eu gasto. Quantos de nós temos o costume de fazer isso? Pegar o salário, sentar em casa, quanto nós ganhamos este mês? X. Quanto nós pagamos este mês? Y. Então eu preciso observar se eu estou gastando muito ou pouco, se eu estou gastando dentro das minhas condições ou além das minhas condições. Então Jesus está falando, não vai primeiro se assentar e calcular as despesas, não é? Então vamos lá, quanto entra? X. Quanto a gente está gastando Y? Olha, está difícil, assim a gente não consegue colocar esse projeto em prática. Para colocar esse projeto em prática ganhando X, a gente precisa começar a gastar B. E assim a gente vai juntar um dinheirinho para dar início a esse projeto, ou para concluir este projeto. Então Jesus, ele é tremendo quando ele fala, olha, quem aqui querendo edificar, querendo construir, querendo alcançar alguma coisa, não vai primeiro se assentar e fazer o cálculo das despesas? Vamos ver como é que é esse negócio aí. Vamos ver se a gente tem condições. Vamos ver quanto a gente ganha, quanto a gente gasta. Olha, se eu ganho 1.000 e estou gastando 1.200, eu não vou colocar esse projeto em prática nunca desse jeito, né? Então, para colocar esse projeto em prática, eu preciso enxugar as minhas despesas. Então, peraí, se o meu projeto vai custar 5.000 e eu ganho 1.000 por mês, eu preciso economizar de algum lado. E aí eu vou cortar a Coca-Cola, eu vou cortar o hambúrguer, eu vou cortar a pizza, eu vou cortar o shopping, né? Eu vou me contentar com os 20 pares de sandália que eu tenho em casa. Eu vou me contentar com as minhas 10 calças jeans, com as minhas 30 blusas, né?
vou ter que dar uma segurada nos meus gastos para que esse meu projeto entre em ação. Jesus está falando aqui de planejamento. Sentar e calcular as despesas é planejamento financeiro. Aleluia. Sabe, a gente tem uma coisa muito ruim conosco. Somos pobres. Sou assalariado. Sim, meu querido, você é assalariado, eu sou assalariado. Principalmente nós precisamos saber administrar o nosso dinheiro. Principalmente os pobres. Principalmente os pobres precisam aprender a administração e trabalhar, administrar quanto ganha e quanto gasta todo mês, né? Então isso é fundamental. Jesus está chamando a atenção para essas pessoas que estão seguindo a Ele, que tudo aquilo que elas querem não é de qualquer maneira. Eu vou atrás dele pela fé que eu vou conseguir. Não, espera aí, não é assim. Primeiro, você precisa saber, estabeleça o seu alvo. Eu quero isso. Então agora você vai planejar, você vai fazer os cálculos para que você conquiste aquilo que você almeja. Porque ganhando 1.000 por mês e gastando 1.500, você não vai conseguir nada na tua vida. Tem que enxugar despesas. Não tem jeito, né? Olha, mas eu enxuguei as despesas, mas ainda assim não está dando. Então eu preciso alguma coisa a mais. Preciso de algo a mais para concluir esse objetivo. Olha, tem uma coisa que os universitários fazem. Há poucos dias eu vi uma reportagem na TV. O rapaz, ele ganhou uma bolsa para estudar lá fora, mas ele não tinha condições, né? E aí ele sentou, ele fez os cálculos e ele viu que vendendo trufas no sinal, num determinado tempo em que ele precisaria arrumar aquela quantia, ele viu, olha, se eu conseguir vender tantas trufas por dia, eu vou alcançar X até o tempo de eu poder viajar. E ele colocou isso em prática. E estava dando certo, né? Sem orgulho, sem altivez. Ele ia viajar para longe, ele tinha uma condição financeira razoável, mas ele não teve vergonha de ir para o sinal vender trufa para ele alcançar o objetivo dele, né? Porque bem maior do que está no sinal vendendo trufas, é o projeto que ele vai colocar em prática, né? Então ele está visando isso, ele focou o alvo dele. Não, eu vou estar lá, eu vou chegar lá. Não importa quantas trufas eu tenho que vender no sinal, eu vou chegar lá. E ele acabou ficando famoso, foi para a rádio, foi para a TV, as pessoas conheceram, começaram a ajudar ele. Então Deus começou a abençoar o projeto dele por causa da atitude que ele tomou. Ele sentou, ele planejou, ele calculou as despesas, ele falou, não vai dar, se eu trabalhar assim, se eu conseguir vender tantas por dia, eu consigo, né? E ele colocou isso em prática. Então isso é planejamento. Nós precisamos mais do que nunca aprender a fazer essas coisas na nossa vida. Quanto eu estou ganhando e quanto eu estou gastando. E aprender a nos controlar, né? O mais difícil é nos controlar em relação a essas coisas. É muito difícil, né? Se eu tenho 2 sapatos, eu não vejo necessidade de comprar mais, né? Tem aquelas pessoas que não, você precisa comprar sapato, você precisa comprar calça. Não, mas eu já tenho 2 calças, tá? Não, só 2 é pouco, né? Então, nós temos essa coisa, né, conosco. Mas nós precisamos aprender o quê? A enxugar gastos. Vai enxugando os gastos até você chegar ao nível em que você consiga juntar alguma coisa para colocar o seu projeto em prática. E é isso que Jesus estava ensinando aqui. É isso que ele está passando para as multidões que estão seguindo ele. Abra a sua Bíblia em Provérbio 15, 22. Provérbios 15, 22. Diz assim a palavra do Senhor: onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselhos se estabelecem. Olha aí, onde não há conselho, onde não há planejamento, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselhos se estabelecem. Então eu crio um projeto, eu planejo,
eu sento, eu faço as contas, e aí eu vou buscar conselho em pessoas que venceram, em pessoas que conseguiram realizar os seus projetos, não é? Então eu tenho isso aqui, como é que eu consigo colocar isso aqui em prática? Pastor Maciel, o senhor que entende disso aqui, me diga uma coisa, como é que eu consigo fazer isso aqui funcionar? Pastor Andrade, o senhor que entende disso que eu quero fazer aqui, eu sei que o senhor também já agiu nessa área, como é que eu faço aqui? O que é preciso aqui? Então eu busco conselhos, ou seja, eu estruturo o meu plano, o meu projeto. Eu preciso buscar essa estruturação. E se eu estruturar de maneira tal, através de informações, conhecimentos, né, de pessoas que conquistaram, pessoas que conseguiram, e aí esse projeto ele vai se estabelecer porque ele está bem alicerçado, ele está bem firmado. Então Jesus está ensinando isso para as pessoas, né? Se eu quero construir uma casa, eu tenho que buscar conselho no pastor Andrade, que foi professor de língua portuguesa, não é isso? Não. Ele é um homem muito inteligente, mas para o meu projeto, ele não vai me ajudar muito. Então, quem poderia me ajudar muito? Né? E aí eu vou dar um exemplo aqui, tá, Pastor Maciel? Pastor Maciel não se formou, não é professor de nada. Pastor Maciel estudou até a 3ª série. Mas o Pastor Maciel, ele constrói casa como ninguém. Então, em vez de eu ir buscar ajuda no Pastor Andrade, que se formou, foi graduado e é professor de língua portuguesa, ele não vai me ajudar. Mas Pastor Maciel, que só estudou até a 3ª série, vai me ajudar porque ele tem prática, ele tem conhecimento para me ajudar no meu projeto. O meu projeto tem a ver com os conhecimentos dele. Então ele vai me ajudar, porque ele é um grande construtor. Estou dando um exemplo aqui, tá, pastor? Sei que o pastor se formou, tá bom? Sei que o pastor se formou. Só um exemplo que eu estou dando aqui. Então o que acontece, pessoal? Isso aí é fundamental. Então, se não há conselho, se não há como eu buscar sabedoria e entendimento para o meu projeto, ele não vai dar em nada. Mas se eu buscar ajuda, conhecimento, experiência na área que eu quero agir, eu vou saber estruturar esse projeto, eu vou saber como alavancar esse projeto, né? Então isso é fundamental. É o quê? Se assenta primeiro para calcular as despesas, tá? Então isso é fundamental para que o nosso projeto dê certo, para que nós não venhamos a perder o equilíbrio, perder o rumo das coisas, tá? Então o cuidado no planejamento financeiro é necessário para evitar muitos problemas, muitos, tá? Até mesmo se você não tem nenhum projeto em vista, mas se você não tiver um equilíbrio financeiro, isso vai te trazer muitos problemas, tá? Problemas na área financeira, na área sentimental, na área conjugal, sabe, te traz problemas em todas as áreas. Os problemas financeiros, eles acabam atingindo todas as áreas da nossa vida. Então, se nós não buscarmos esse equilíbrio, se nós não tivermos o cuidado desse planejamento financeiro, é o que vai acontecer. Vamos ter sérios problemas financeiros, tá? Não vamos conseguir dar um passo à frente. O meu projeto, o meu sonho, vai ficar praticamente impossível, não porque Deus não quer me ajudar, mas é porque eu não estou me capacitando para isso. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente sabe, irmão, né? Aqui tem muito dona de casa, dono de lar, pessoas que cuidam da família e sabem que o dinheiro traz muitos problemas dentro de casa. A falta dele, né? A falta dele. Mas é só a falta dele? Não. O excesso de dinheiro também traz muitos problemas. Sabe por quê? Porque também, se não tiver um equilíbrio, se não tiver um bom planejamento, se não tiver uma boa administração, você com a mão cheia de dinheiro, com um monte de dinheiro lá no banco, você vai fazer um monte de besteira e você vai perder cada centavo, tá? É por isso que muitas pessoas aí já ganharam na loteria e hoje estão pobres. Alguns até mendigando, como eu já vi na TV. Pessoas que já ganharam na loteria, sabe por quê? Não souberam administrar aquilo que ganharam. Não estavam preparados para isso. Não elaboraram, né, um projeto, não fizeram um planejamento para que aquele dinheiro não viesse a acabar.
saíram gastando de tudo quanto era jeito e ficaram pobres de novo. Então, meu querido, ter muito dinheiro também não significa que você vai se dar bem se você não tiver um equilíbrio para poder trabalhar com aquele valor. Ok? O terceiro ponto que nós vamos observar aí é depois, lá no versículo 29 de Lucas 14, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces. Então, pega esse ponto aí, depois de haver posto ou depois de haver lançado os alicerces. É o terceiro ponto que nós vamos ver aí, tá? Antes de nós entrarmos neste ponto, eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios 16:16. Glória a Deus. Provérbios 16:16. Abriu? Agora deixa aberto aí. Preste atenção no que eu vou te falar. Parece o seguinte, que sem um bom planejamento, o construtor, ele até consegue lançar os alicerces, não é? É esse o terceiro ponto. Depois de haver lançado os alicerces, depois de ter posto os alicerces, então o que a gente observa é que, mesmo com um mau planejamento, a gente até consegue lançar os alicerces, ou seja, né, consegue começar o projeto, consegue começar a obra, começa a colocar o seu planejamento em prática. Você começou, mas aí o que acontece? Não consegue concluir. Tá? Eu comecei, parei no meio do caminho, não consegui concluir. Por quê? Porque eu não planejei corretamente. Eu não calculei corretamente. E é nessa etapa onde começam a surgir ou ampliar os nossos problemas, porque ele vai querer concluir de qualquer maneira, não é? O homem, ele vai querer concluir aquilo de qualquer maneira. Ele começou, parou no meio do caminho, não, eu preciso terminar, eu comecei, agora eu preciso terminar, e é aí aonde você vai aumentar o problema, né? Ou vai arranjar um problema maior ainda. Tá? Ou seja, o negócio pode complicar quando a gente chega nessa etapa por causa de um projeto mal planejado. Tá? Comecei, parei no meio do caminho. Esse é um dos maiores perigos que a gente corre. Tá? Comecei e parei. E agora? E aí vem o problema. É nessa hora aí que a atitude irresponsável, precipitada, agregada ao desespero, é chamada de pela fé. Né? É essa atitude aí. Todo desespero, quero terminar de qualquer maneira, e aí a minha precipitação passa a se chamar pela fé. Não, eu vou pela fé. Eu vou concluir pela fé, eu vou terminar pela fé, eu vou porque não, Deus vai me ajudar, não, eu vou dar um jeito, eu vou concluir. E é aí onde a gente acaba ampliando os nossos problemas e colocando o nomezinho lá, pela fé. Como se Deus tivesse alguma coisa a ver com isso, né? Isso aí vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente se enrole cada vez mais, vai fazer com que a gente se enrole com cartão de crédito, vai fazer com que a gente se enrole com cheque, vai fazer com que a gente se enrole com empréstimos e por aí vai. Tá? Tudo usando o seguinte argumento: não, eu vou pela fé, eu vou pela fé. Né? É uma atitude responsável, ganhando o nome de pela fé. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Jesus, ele está alertando aquela multidão que está se dispondo a seguir a ele sobre isso aí. Ó, preste atenção no que vocês estão fazendo, hein? Vê se é isso mesmo que vocês querem. Veja se vocês têm condições de aguentar isso aí, porque não é para qualquer um, não. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vai naquela de pela fé, não é isso? E aí, isso aí é o quê? Sem planejamento, todos podem, tudo pode nos levar a perder o nosso nome e até mesmo a nossa liberdade. A falta de planejamento pode nos levar a perder o nosso nome e até mesmo a nossa liberdade. Né? Dependendo da besteira que a gente fizer e a gente não conseguir pagar, a gente vai até preso. Né? Até dependendo da situação. Então a coisa fica muito complicada. E aí eu vou dizer uma coisa para você: isso pode acontecer com você sem dinheiro
ou com muito dinheiro. Agora sim, leia o que diz aí, Provérbios 16:16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, quanto mais excelente é escolher o entendimento do que a prata. Amém? Por que disso? Por que Provérbios está me dizendo que é bem melhor eu adquirir a sabedoria do que o ouro, e é muito melhor ainda eu escolher o entendimento do que a prata? Ah, não, pastor, eu estou no problema danado, eu preciso é do ouro, eu quero é a prata para resolver o meu problema. Mas o que Provérbios está nos ensinando é que se eu tiver sabedoria, eu consigo o ouro. Se eu tiver entendimento, eu consigo a prata. Ou seja, em primeiro lugar, eu tenho que ter a minha cabeça firme, sã. Eu preciso ter os meus pés no chão. Eu preciso agir com sabedoria. Eu preciso agir com entendimento. Eu comecei, parei no meio do caminho, não tive condições de continuar. Então eu preciso parar, pensar, remanejar o meu projeto, pegar o meu projeto, observar os meus planos, ver aonde é que eu errei, aonde é que foi a minha falha, e com sabedoria, com entendimento, procurar sanar aquele problema. Então, antes de eu sair correndo atrás de um empréstimo e voltar para casa com 100 mil pulando, consegui, e depois? Como é que eu vou pagar esses 100 mil? Né? Então, antes de correr atrás do ouro, antes de correr atrás da prata, busque sabedoria e entendimento no Senhor, para que Ele te oriente, para que Ele te ensine, para que Ele te guie como terminar o seu projeto, como alcançar o seu sonho, como atingir o seu alvo, sem precipitação. Tem muita gente caindo no precipício por causa desse negócio. Vou pela fé, e cai no precipício, cai no abismo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Pela fé não é sinônimo de irresponsabilidade, tá? Você pode ir pela fé sim, mas com os pés no chão, com sabedoria. Vai pela fé sim, mas com entendimento. Vai pela fé sim, mas guiado por Deus. Não vai de qualquer maneira não, porque você está desesperado, você está precisando. Não vai atrás disso aí não, porque a gente, né, acaba se complicando mais ainda. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Glória a Deus. Eu quero que você vá aí, uma coisa interessante, vai lá em Hebreus 11:1. A gente nunca leu aqui Hebreus 11:1, né? Verdade. Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora presta atenção na primeira parte do versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ah, eu vou pela fé. Não, vou pela fé que eu vou conseguir. Não, vou lá e eu vou pegar esse empréstimo pela fé, né? E aí se enrola todinho. A fé é o que mesmo? É o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento das coisas que se esperam. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que há tempo determinado para que as coisas aconteçam na nossa vida. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Tá? Então, eu vou pela fé, mas no tempo certo. Eu vou pela fé, mas quando Deus mandar. Eu vou pela fé, mas quando o Senhor me garantir verdadeiramente essa vitória. Não é sair correndo, não, eu vou pela fé. Não, se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e nós não estamos sabendo esperar nada, estamos querendo tudo para ontem, né? É tudo para ontem. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente está em casa ocupado fazendo uma coisa, o esposo, a esposa, o filho grita: mãe, pai, pega aquilo para mim. Calma aí que eu estou ocupado. Caramba, anda logo, pega logo. Ah, não vai pegar
eu vou? Porque as pessoas querem tudo para ontem, querem tudo de imediato, né? Então tem tempo para tudo. Olha, pai, pega para mim, filho, aguenta um pouquinho aí que eu estou ocupado aqui, que já pego para você. Então, o filho tem que parar e aguardar. O pai falou que assim que ele terminar, ele vai pegar e vai levar para mim lá, porque eu não estou indo lá poder buscar. Então eu preciso esperar. Ele vai acabar, ele vai pegar o que eu quero que está perto dele e ele vai levar até mim. Né? Então eu preciso esperar. Mas nós estamos vivendo numa época em que isso não acontece. Tem que ser tudo rápido, tudo para ontem. Não, eu quero agora, é para já. Não é? E aí, a gente observa e a gente aprende que a fé é a certeza, é a prova das coisas que se esperam. Tá? Espera, tem que saber esperar. Aí você está agindo pela fé. Você entendeu isso? Aí você está agindo pela fé, porque você está sabendo esperar, você está pensando, raciocinando em como sair daquela situação, sem colocar, né, a carroça na frente dos bois. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se assentar e calcular as despesas, é isso aí, né? E aí, não tendo com que acabar, eu lancei o alicerce e parei no meio do caminho. Sem desespero, eu vou continuar buscando mais direção, mais orientação, não é? E me controlando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso me controlar, eu preciso me organizar, tá? Então, essa situação, pessoal, muitos desses acontecimentos aí, eles vão verdadeiramente depender da nossa organização para acontecer ou não. Não tem jeito, tá? Vai depender muito da gente. Nós temos a mania feia de colocar tudo nas costas de Deus, mas não, sabe? Essas coisas que nós almejamos dependem muito da nossa organização para conquistar ou não. Você está entendendo isso? Diga bem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí o quarto ponto aí que eu acabei de falar aqui, não tendo como acabar. Lançou os alicerces, mas agora não tem como acabar. Parou no meio do caminho. Por quê? Por causa do planejamento. Quando existe um bom planejamento, quando as coisas são bem elaboradas, essas coisas vão auxiliar no sucesso. Ou seja, nós vamos obter sucesso quando nós planejarmos direitinho, quando elaborarmos direitinho, quando a gente parar, pensar, raciocinar, ver o que dá, o que não dá, né? Sem precipitação. Então tudo isso vai nos auxiliar em nosso sucesso. Assim nós vamos obter êxito, tá? Para quê? Para que a gente não comece e não tenha como acabar, fique pelo meio do caminho, tá bom? Quando você não tem tempo para fazer isso, planejamento, é o que acontece, tá? Quando a gente não tem tempo para planejar, quando a gente não tem tempo para elaborar, não é isso? Quem nunca ouviu essas expressões? Ah, não posso pensar muito não, meu filho. O negócio de pensar muito não é comigo não. Estou aqui para estar pensando muito não é? Ah, não tenho tempo para ficar pensando não. Meu negócio comigo tem que ser assim, né? Isso aí é frase de derrota. Não para planejar, não para, né, para elaborar, não para calcular, quer fazer as coisas de qualquer maneira, né? Sai dando cabeçada para tudo quanto é lado. Aí sabe o que acontece? Não tem como acabar. Você acaba caindo o quê? Em derrota, em falência. E quando eu falo em derrota e em falência, são em vários sentidos. Porque aí não vai ser só financeiro não. A chapa esquenta em casa com o cônjuge, né? A chapa esquenta com os filhos e por aí vai, com a família, né? O negócio fica complicado dentro de casa. Então a falência acaba vindo de tudo quanto é lado. Sabe por causa de quê? Porque você não tinha tempo para pensar. Não tem tempo para isso não. Comigo tem que ser assim, tem que agir. Eu gosto de gente que age logo. Não, tá? Isso é falta de planejamento. É falta de estruturação do teu projeto. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, uma pessoa que eu admiro muito, que eu acho uma pessoa fantástica, é Neemias.
Neemias, quando ele se propôs a voltar a Jerusalém para reedificar a cidade, não é? Ele teve que apresentar um projeto muito bem elaborado diante do rei. O rei quis saber quando ele ia, quando ele voltava. O rei quis saber tudo que ele ia precisar na cidade, o que ele ia usar, qual era a quantidade, do que ele precisaria para levar todo esse material para a cidade. Então Neemias ele teve que apresentar um projeto muito bem elaborado diante do rei. O rei pega, analisa o projeto e fala, vai, e deu a ele tudo que ele colocou ali no projeto. Pode ir, o que não tem aqui eu vou te dar carta para você pegar em outros locais. Neemias conseguiu concluir o projeto? Conseguiu, porque ele soube planejar. E o importante, a primeira coisa que ele fez, ele orou ao Senhor antes de expor o projeto dele diante do rei. Ele orou a Deus, ele pediu direção ao Senhor. E aí ele colocou aquele projeto diante do rei, e o rei aprovou aquele projeto e ele foi. Ele conseguiu começar e terminar aquele projeto, porque foi bem elaborado, foi bem planejado. A Bíblia nos dá vários exemplos disso, não é só Neemias não, há vários exemplos disso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Provérbios 21:5. Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Viu? Então não é o pastor Cláudio que está falando, é a Bíblia que nos ensina, tá? Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E nós podemos observar, queridos, que são muitas famílias, hoje em dia, sendo derrotadas nas finanças, por não saberem gerenciar, né, por não saberem enxugar os gastos excessivos, por não ter controle, né, da economia, saber economizar as coisas. O mau uso do dinheiro tem trazido enormes prejuízos aos casais, aos filhos, à família de uma forma em geral, conforme eu já falei aqui. Então tudo precisa ser bem elaborado, tudo precisa ser estudado, tudo precisa ser colocado no papel, sabe? Pensa antes de tomar qualquer atitude precipitada, vê se você vai conseguir começar e terminar. Porque muita gente fala assim, não, o importante é começar. Não, o importante não é começar, o importante é começar e terminar, alcançar o seu objetivo. Porque muita gente começa e para pelo meio do caminho, né? Então o importante não é começar, o importante é concluir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós deveríamos prestar mais atenção, né, para esses belos conselhos bíblicos, esses conselhos que o Senhor sempre nos deixou, sempre trouxe para o seu povo, né, mediante a palavra, para que o povo soubesse como agir na face da terra, como administrar os seus bens, como trabalhar, como ganhar, como conquistar. Deus deu vários exemplos e nós precisamos seguir cada um desses exemplos. E nós temos uma coisa, um benefício, é que nós sabemos que Jesus jamais vai nos abandonar. Ele jamais vai nos deixar sozinhos. Em qualquer coisa que você queira fazer, Ele jamais, de maneira alguma, tá, vai deixar você sozinho, abandonado. Então nós temos essa segurança em Cristo Jesus. E isso aí já é o suficiente para a gente colocar o nosso projeto em prática e vencer, né? Apresenta para Ele os teus sonhos, coloca para Ele aquilo que você tem planejado para a tua vida, para a tua família. Ele vai te ajudar, Ele vai te auxiliar, Ele vai orientar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Em Hebreus 13:5, a palavra diz assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos essa garantia em Cristo Jesus, de que Ele jamais vai nos abandonar.
sempre ali pronto a quê? A nos guiar, a nos direcionar, a nos abençoar naquilo que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente precisa saber estabelecer essas prioridades na nossa vida para a gente ser bem sucedido, né? Vai em busca do necessário, vai atrás do necessário. Conseguiu o necessário? Vai em busca daquilo que é possível você conquistar. Conquistei o necessário. Olha, mas eu tenho um sonho, eu sei que esse sonho é possível. Então vai atrás daquilo que você sabe que é impossível. Daquilo que você sabe que é possível. E aí quando você conquistar aquilo que é impossível, Deus vai estar te capacitando para você ir atrás daquilo que é inacreditável. Daquilo que você jamais sonhou para a tua vida. Busco aquilo que é necessário para a minha vida, conquistei. Agora eu posso correr atrás daquilo que eu tenho condição. E eu vou um pouquinho mais além. E eu consigo ir atrás daquilo que eu vejo que é possível de eu conquistar. Conquistei. Legal. Agora, Senhor, eu quero ir mais além. Eu quero ser mais ousado. Eu quero ir agora atrás daquilo que eu antes sonhava que era impossível. Porque agora eu sei que com o Senhor eu sou capaz de alcançar o impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é viver pela fé. Isso é agir pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou trazendo isso para vocês aqui pelo mover do Espírito Santo e eu estou lembrando dos erros que eu já cometi nesse sentido. Eu já cometi erros nesse sentido, né? De ir pela fé, de começar uma coisa e não ter como terminar, ou começar e depois ficar todo enrolado. Meu Deus, e agora? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Né? Então eu estou vivenciando isso, eu estou vendo, Deus está falando comigo também nessa situação. Né? Eu já cometi esses erros, eu estou aqui falando e estou pensando aqui quantas vezes eu já não caí nesses erros também. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então é fundamental que nós venhamos a aprender essas coisas e ter a nossa cabeça firme, nosso entendimento firme no Senhor para saber projetar tudo isso. Lá em Tiago 4, deixa eu ler algo para vocês. 4 a partir do 13. Glória a Jesus. Aleluia. Eia, agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Vós sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Colocar projeto diante de Deus antes de qualquer coisa. Né? Tiago aqui está mostrando isso. Não, eu vou lá, eu vou trabalhar, eu vou ganhar, eu vou conquistar. Opa, calma aí. Antes de você falar que você vai fazer e acontecer, diga o seguinte: se o Senhor quiser, nós viveremos, né, o suficiente para irmos colocar esse plano em ação, trabalhar nesse plano e conquistar em cima desse plano. Então Deus ele tem que estar sempre em primeiro lugar, conforme eu falei aqui, colocar sempre as coisas diante do Senhor e aguardar a resposta em Cristo Jesus, não é isso? Agora sim, para a gente terminar, eu quero que você abra a sua Bíblia agora na primeira epístola de João 4:4. Primeira de João 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus e os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Né? Esse é o recado de João para o povo de Deus. Vocês já têm vencido porque vocês são de Deus. Vocês são de Deus, vocês já venceram, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. A vitória é garantida, a vitória é certa, né? Nós já vencemos em Cristo Jesus. Então nós só precisamos saber elaborar o nosso projeto para colocá-lo em prática de maneira que a gente comece e termine para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo continue falando cada vez mais em nossos corações para a honra e para a glória do Senhor.